3 razões por que Jesus não mandou celebrar o Natal. Eu vou falar com você sobre estas 3 razões agora. Jesus nunca mandou celebrar o Natal. Nunca. Você não encontra isso, aliás, não se sabe a data do nascimento do Senhor Jesus. Em nenhuma parte das Escrituras, de fato, você vê qualquer tipo de celebração de aniversário. As únicas 2 celebrações de aniversário na Bíblia são de 2 pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Faraó, na época de Moisés, e Herodes, o rei Herodes, na época de Jesus, que foi quando ele mandou cortar a cabeça de João Batista, naquela festa. Então, festa de aniversário nunca foi parte da cultura do povo de Deus, porque na festa de aniversário há uma espécie de, digamos, de forma leve, mas uma espécie de idolatria, né? Há uma espécie de adoração do eu. Então a pessoa ela recebe os louvores e o prazer, aliás, os louvores e os elogios dos seus amigos e familiares e se torna ali o centro das atenções, ainda que por algumas horas. Então, a Bíblia é silenciosa sobre aniversário. E eu não creio que isso seja por acaso. Mas, enfim, vamos falar do Natal, o suposto dia do aniversário do nascimento do Senhor Jesus. Jesus nunca mandou celebrar o Natal. E eu vou dar para você aqui 3 razões por que isso é assim. Primeira razão, porque o seu nascimento foi uma passagem, mas a sua morte foi um objetivo. Então pense, o nascimento de Jesus foi uma passagem. Passagem do mundo espiritual para o mundo terreno. Ele teve de chegar a esse mundo e ele teve de vir como homem, como ser humano, porque parte do seu projeto de salvação envolvia ele viver como ser humano. Ele tinha de passar na pele, literalmente, o que o ser humano passa. Então ele precisava nascer de uma mulher. Por isso ele nasceu através de Maria, mas aquele nascimento foi a sua chegada, a sua passagem do seu mundo divino para o mundo terreno. Ele entrou no mundo através do seu nascimento. Mas a sua morte foi a sua meta. Ele veio para isso. Jesus disse que para esta hora eu vim, referindo-se à cruz. Para esta hora eu vim. Ou seja, ele não veio para a manjedoura. Ele veio para a cruz. O objetivo de Jesus vindo ao mundo foi exatamente a sua morte. Então, nascimento foi uma passagem. É importante, claro, alguém vai dizer, mas se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido. Sim, tudo isso é fato. O nascimento de Jesus foi uma profecia, foi cheio de cumprimentos de profecias também. A forma que ele nasceu, tudo que aconteceu, enfim, foi cumprimento de profecia. Mas entenda que aquilo foi uma passagem, foi a chegada dele, foi o início do seu trabalho. A meta, o objetivo, o propósito pelo qual ele veio a este mundo não foi nascer. O propósito foi morrer. Esta era a meta, era o objetivo dele, porque o seu trabalho seria realizado ali na cruz, na sua morte. Então, por isso você vê que Jesus nunca mencionou ao longo da sua vida, nem para os seus discípulos, nem para a multidão, nem para ninguém, nunca mencionou o seu aniversário. Você nunca vê Jesus comendo um bolinho, nem apagando velhinhas, nem um bolinho para celebrar, ó, uma lembrancinha, vamos aí cortar um bolinho. Você não vê Jesus fazendo isso ao longo da sua vida. Mas você vê Jesus, no dia antes da sua morte, compartilhando o cálice e o pão, representando o seu corpo e o seu sangue, celebrando a Santa Ceia e dizendo para os discípulos, isso aqui é a minha morte.
E vocês têm que fazer isso periodicamente, vocês têm que se lembrar disso. E Paulo disse, todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, foi instituído como parte da nossa fé anunciar a morte de Jesus, não o nascimento, não o aniversário. A Santa Ceia foi para celebrar, marcar, eternizar o fato da sua morte. Isso está além do que eu tenho aqui por objetivo de explicar. É o centro da Bíblia. Foi a morte do Senhor Jesus na cruz. Essa é a primeira razão. Seu nascimento foi uma passagem, mas a sua morte foi o objetivo. Segunda razão, ainda sobre esta primeira, ligada a esta primeira, foi a morte dele que nos capacitou a nascer de novo. Então, por que tanta ênfase na morte e nenhuma ênfase no nascimento? Porque foi na morte de Jesus que todos os que creem nele recebem o poder de nascer de novo. O objetivo de Jesus em ir para a cruz foi para que nós, os que cremos nele, recebamos o poder de nos tornar novas criaturas, pessoas nascidas de novo, ou seja, ele quer que a gente foque no nosso novo nascimento. O nascimento dele foi um fato histórico, mas o que importa eu saber o fato histórico que Jesus nasceu lá na manjedoura e os magos vieram e deram presentes, etc, etc. Saber da história, saber da cena da natividade, ter um presépio na minha casa. Que me adianta isso se eu nunca nasci uma nova criatura? Se ele nunca nasceu dentro de mim? De que me adianta o fato histórico como dado, como informação? Então, foi a morte do Senhor Jesus que nos deu o poder de nascer de novo, que é o maior milagre que uma pessoa pode experimentar. É o novo nascimento, sem o qual Jesus disse para Nicodemos, ninguém pode ver a Deus, muito menos entrar no reino de Deus. Então o foco é o nosso renascimento. E por isso a sua morte. Então foi a morte dele que nos capacitou a nascer de novo. E terceira razão por que Jesus nunca mandou celebrar o Natal é a seguinte: porque ninguém vive caminhando para o berço, e sim para a sepultura. Ou seja, o ser humano não passa a sua vida pensando, olha, eu estou indo para o berço, eu estou caminhando para chegar no berço, vou virar um bebê de novo. Não. O ser humano, todo ser humano, passa a vida, caminha a sua vida sabendo de uma coisa. Nós não sabemos de muitas coisas sobre o futuro, não é? Nós não sabemos. Quem diria um ano atrás que 2020 seria o que seria? Ninguém imaginaria o que aconteceu este ano. Pois é, a gente não sabe muito do que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora, 10 dias, um ano. Não sabemos muito sobre o nosso futuro. Mas uma coisa nós temos a certeza, e é fato: todos nós vamos morrer. Isso você sabe. Cedo ou tarde, você vai morrer. Então todos estão caminhando para a morte. A morte é o nosso destino. Quer você goste ou não. Jovem, velho, meia-idade, homem, mulher, saudável, doente, não importa. Todos nós estamos caminhando para a morte. Então, este fato nos chama também a pensar na nossa salvação. Ou seja, o que vai acontecer comigo após a morte. Alguns dizem assim, não, acabou, morreu. Morreu, acabou. Acabou, morreu. Morreu, acabou. A morte é o fim de tudo, não existe mais nada. A pessoa morreu, acabou, cessou de existir. Há quem diga isso. Mas
o trabalho do Senhor Jesus quando veio a este mundo e o que ele fez como objetivo de ir para a cruz e tudo que ele passou para morrer na cruz, nos leva a prestar atenção que a morte não é o final. A morte não é o fim. Esta é a razão principal por que Jesus veio a este mundo. Porque a morte física não é o fim. A Bíblia fala de duas mortes. Fala da morte do corpo, que todos nós vamos passar, e fala da segunda morte, que é a morte da alma, que é a separação eterna da alma da pessoa de Deus. Se ela morrer em vida, nesta vida, morrer sem a salvação. Morrer sem o Senhor Jesus. Então, porque ninguém vive caminhando para o berço e todo mundo está caminhando para a sepultura, Jesus coloca o foco sobre o que ele fez na cruz. A salvação. O famoso versículo mais conhecido da Bíblia. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único para que todos os que creem nele não morram, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí eu pergunto a você, você tem a certeza da vida eterna? Você já creu no que ele fez? Você já decidiu o que você vai fazer com este fato? Porque talvez você está aí preocupado com as bolinhas da árvore de Natal. Você está preocupado para quem você ainda vai comprar um presente. Você vai correr aí, tem que comprar um presente para o fulano, comprar um presente. Você está preocupado com todo mundo, mas menos com a sua alma, com o principal. Para onde vai a sua alma? Não se preocupe com o nascimento de Jesus. Preocupe-se com o seu novo nascimento. E preocupe-se com a sua morte. Porque para isso ele veio para morrer, e para isso ele veio para deixar a você o caminho para a salvação. Mas se você ignorar tudo isso e ficar perdido entre bolinhas de Natal, Papai Noel, presente, peru e não sei mais o quê, meu amigo, minha amiga, quão infeliz você é. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!